já estou com o meu entrevistado, né, o Zaná Cruz, e vamos falar um pouquinho assuntos gerais. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires, é um prazer imenso falar com você, falar com os seus telespectadores. Olha, vai ser, aliás, um momento muito propício para nós conversarmos, trazermos boas novas. Eu acho que é um momento de boas novas e não de desespero. Essa é a minha mensagem inicial. É verdade, nós tiramos você de casa, né? Tava lá guardadinho, tudo certo. Mas o momento também eu acho que pede isso, né? Essa tua palavra com os empresários, com os funcionários que estão em casa, que tem empresas que estão funcionando ainda e que se obrigam a funcionar, né? Claro, claro, sem dúvida nenhuma. É um momento, eu digo assim que é um momento oportuno, não é desejável, mas tem coisas que não estão sobre o nosso controle. Uhum. E aquilo que não está sobre o nosso controle, também nós precisamos achar alternativas. Olha só, o coronavírus é fato, ele está aí, existe, tem vários problemas, assim, mas como eu posso suportar isso? Como que eu posso passar por isso? Fato dado, nós precisamos achar alternativas. Uhum. Então os empresários são muito criativos, sim. Eu trabalho com varejo, né? O pessoal de varejo é muito criativo. Nós já estamos criando alternativas e canais para efetivar vendas via redes sociais, via WhatsApp, via Facebook, enfim, e continuamos. Lógico que demorou alguns dias para você ter se reestruturando, porque muda completamente, agora é home office, você precisa de tecnologia para isso, mas existem alternativas. O ponto principal, Tamires, na minha opinião, e eu falo isso para todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, é não entrar em desespero, porque o desespero piora tudo. Se você entrar em crise existencial, a vida piora por completo. Então, eu chamo sua atenção para ter inteligência emocional nesse momento, para você respirar e pensar em alternativas. E o empresário brasileiro já sabe muito disso, quantas crises nós passamos. É óbvio que essa é algo que é estranho, diferente do pouquinho do que nós acompanhamos. Esses 42 anos que eu tenho de idade, eu nunca vi algo nessa magnitude. Mas o empresário brasileiro como um todo, ele já é safo, ele é muito inteligente, ele tem jogo de cintura para achar alternativas. E eu falo para você, gente, assim, mensagem principal, não se desespere, existe sempre alternativa. Sim, agora tem muitos comentários, né? Assim, por que umas empresas fecham as portas nesse momento do coronavírus, mas tem empresas que estão abertas. Indústrias, por exemplo, os caminhoneiros estão nas estradas, hospitais estão abertos e tem que estar aberto, né? As farmácias e assim por diante. De que forma que você vê tudo isso? O que você tem para falar a respeito deste assunto? É muito polêmico isso, né? A gente vê nas redes sociais um monte de briga sobre isso, as pessoas discutindo. Mas o médico precisa estar na linha de frente. Sem médico, sem um pessoal de saúde, o que seríamos de nós? Farmácias? Então, farmácias, posto de combustível. Mercado? Mercado. Você viu recentemente, nós tivemos aí alguma coisa de um decreto de fechar os mercados, virou Meu pai. Pandemônio. Mercados e posto de combustível. Começaram todo mundo a entrar em crise. Então, na realidade, o que eu digo para você? Existem alguns setores que, de fato, precisam estar operando para nós não entrarmos em colapso total. Colapso total. Paralelo a isso, na minha opinião, as pessoas precisam achar alternativas. Eu dou exemplo não vou citar aqui onde eu trabalho, né, com que eu trabalho, mas eu trabalho... Mas não tem problema, pode citar. Eu trabalho com móveis elétricos, enfim, trabalho na Ricardo Eletro, e nós estamos achando alternativas para vender por canal digital. Então nós potencializamos a venda no nosso site, por exemplo, acho que todo mundo deve estar fazendo isso, deveria fazer, ou seja, turbinamos a venda lá, com promoções, sem frete, etc, etc, etc. E paralelo a isso, as lojas físicas, elas estão se adequando, home office, os gerentes coordenando isso tudo por telefone, tudo por rede social, com os times para fazer venda via WhatsApp, via Facebook, enfim, rede social como um todo. E aos poucos a gente está voltando a uma, lógico, normalidade, absurdo falar nesse momento, mas tirando alguma coisa de ganho, de valores, enfim, de dinheiro, porque a empresa precisa de dinheiro para sobreviver nesse momento crítico, ou seja, estamos procurando alternativa. E fica aí a dica para todo mundo que tem empresa, como fazer. Não dá simplesmente para você falar o seguinte, agora tem o coronavírus, parou. Você precisa de alguma forma captar algum dinheiro, buscar algum dinheiro. Então, ou vender numa lista de transmissão, falar com os amigos, nós estamos funcionando online, enfim, alternativas têm que ser achadas, porque a conta vem. Como muitas pessoas estão fazendo com alimentação, né? Quem, por exemplo, ia para a rua lá com tantas marmitas, hoje já não está indo para a rua com tantas marmitas. Mas o que ele fez? Né? Entrou lá, tal, no seu Facebook, na página, até mesmo no WhatsApp, olha, eu estou vendendo em casa, mas se você precisar, me liga, por favor. Então, aquela encomenda vai até a pessoa. Ela, com segurança, exatamente com segurança. Ela não vai para a rua com um monte de marmita, porque uma que ela não vai vender. Então,
é através do telefone, através aí do WhatsApp, que hoje é uma ferramenta e tanto que nós temos nas mãos. Então, para tudo se dá um jeito. Medicamento, a mesma coisa. Delivery, supermercados Planalto. Por exemplo, alternativas. Alternativas. Se eu posso comprar hoje, para nós evitarmos a contaminação, se eu posso comprar através do delivery, se eu posso entrar na internet e pedir, por que eu vou sair de casa? Né? Então, cada um tem que fazer a sua parte. Agora, de certa forma, a economia vai achar alternativas. E o que é bom de tudo isso, assim, dentro desse emaranhado de problemas, o ser humano é capaz de achar alternativas incríveis. Principalmente o brasileiro. Nós somos muito criativos, nós fazemos coisas. Se você vê as redes sociais, por exemplo, a criatividade que o pessoal tem, os memes, as brincadeiras, é incrível. Acho que não tem isso de lugar nenhum do mundo. Então nós brincamos com isso, porque nós temos essa capacidade única. E eu queria falar, Tamires, aproveitando o gancho. Claro, por favor. Falando sobre pessoas, sobre gente, e essa é minha área, apesar de trabalhar na parte comercial, eu adoro trabalhar com isso, com gente. Eu acho que o grande desafio nosso é termos muita inteligência emocional nesse momento. O que é inteligência emocional? É a sua capacidade de reagir sob pressão, de reagir em momentos como esse. Porque, acredite, Tamires, tem muita gente em casa, nesse momento, apavorado. Gente entrando em depressão, gente achando que o mundo acabou, porque muita gente vê esses filmes terríveis aí de apocalipse, né, e começa a ficar assustado. O mundo não acabou. A sensação de quem está em casa, às vezes, meu Deus, será que vai ter comida no mercado para comprar depois? É verdade. Será que vai ter combustível? Será que vai ter roupa? Gente, vamos encarar de forma inteligente. Porque se você ficar com depressão, ou se você ficar doente, piora tudo. Aí o problema é muito maior, porque você vai ter que gastar com remédio, você tem que pensar sempre o seguinte, com inteligência emocional, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu como homem, né? E a esposa aí, pensando no seu marido, é preciso ter inteligência, reagir de forma adequada e não desesperada. É preciso achar alternativa sempre. Mas é também um momento, quando a gente fala de inteligência emocional, Tamires, de repensar a vida. Olha que interessante isso. Eu comecei a refletir muito. Até para complementar, eu também sou formado em Ciências Sociais, eu fiz na UEM aqui. E como eu gosto tanto de conhecimento, eu estou fazendo filosofia também agora. Ah, que bom! Estou me graduando em filosofia. Então, assim, tem muita gente que começa, nesses momentos todos agora, a não saber como agir, começa a se prender, começa a ter uma depressão social. E aí, isso não é legal, né? Eu acho que existe alternativa, sim, mas como eu falei anteriormente, é um momento de repensar a vida. Como repensar a vida? Você precisa repensar, por exemplo, a sua questão da sua espiritualidade, seu contato com o ser superior, independente da religião. É um momento de repensar a sua família, como você tratou a sua família até agora, porque agora você vai ter que viver com ela 24 horas durante um período, né? Eu falo por mim porque eu, por exemplo, passo às vezes uma semana fora de casa. Eu saio segunda e volto sexta visitando as lojas, todo o interior do Paraná. Então, basicamente, eu fico ali alguns dias dentro de casa. E agora eu passo 15, 20 dias dentro de casa, né, se continuar. Então, repensar família, repensar vida, repensar a questão financeira. Será que eu tenho alguma reserva? Como é que eu cuidei do meu dinheiro? Eu acho que esse momento é muito propício para reflexão, em todos os sentidos, todos os âmbitos da vida, em amizade, questão espiritual, falei anteriormente, assim, financeira, é um momento de reflexão. Eu acho que a gente tem que tirar esse momento, na minha opinião, Tamires, para sentarmos e refletirmos a vida. Um bom filósofo ia falar isso para você, né? Reflexão. Então eu estou falando, refletir a vida, porque a vida precisa disso. E a gente vive num mundo tão conturbado, tão corrido, que a gente esquece de detalhes tão pequenos, mas que fazem tanta diferença. Então esse é um momento de inteligência emocional e um momento de reflexão. Verdade. Você como administrador, que você cuida de muitas lojas, o empresário hoje, daí, demissões em massa, né? Tem muitos empresários que, não tem como pagar depois, e não está trabalhando, eu tenho que pagar depois. Como que fica tudo isso? O que você tem para falar a respeito deste assunto? Tamires, eu como um gerente regional, como um executivo, meu conselho sempre é inteligência emocional. Eu volto para esse termo de novo, pensar. Primeiro é o seguinte, nós não sabemos exatamente quanto tempo vai continuar isso. Exatamente. Mas eu vou demitir parte da minha equipe porque vai demorar 6 meses. Quem lhe garante isso? Ninguém garante isso. Cada país está reagindo, Tamires, de uma forma ao vírus. Cada país reage. Então, se eu demito a minha equipe toda, agora tem que recontratar. E gente boa, na minha opinião, não se acha em qualquer lugar. Gente boa faz a diferença. Então, assim, eu acho que é o momento de achar alternativas, achar outros caminhos, outras formas. Falando agora um pouquinho de rede social, mas eu falo também de outros caminhos. Quais os caminhos? Eu acho que o empresário precisa pensar nisso. Não é o fato, na minha opinião, vai sofrer sim, você tem uma perda de receita sim, mas a gente precisa... Todos nós vamos ter, eu tenho.
né? Eu tenho, todos nós temos. Por exemplo, só para dividir, eu estou em férias, estava em férias, né, na entrada desse colônia, eu falei com o meu chefe hoje, estou voltando porque eu preciso estar junto com o meu time. Cada um precisa fazer a sua parte no sacrifício. O fato é, tenha calma, não tome decisão desesperada que você pode se arrepender. Desliga time, desliga parte do seu time, tem muita gente boa, depois você não consegue reestruturar isso. Quem resolve as empresas são as pessoas. Se você tira hoje as pessoas boas por economia imediata, ela pode ser, no futuro próximo, um grande problema, inclusive financeiro, porque você não vai ter pessoas boas para trazer dinheiro para dentro de casa. E é verdade, aquele funcionário bom que você tem, né, competente, você vai dar conta para ele agora, né? Eu acho que tudo é o momento de sentar e conversar. Hoje eu estava vendo uma entrevista do governador de São Paulo e ele dizia isso, sobre questão de redução de salário de servidor público. É muito polêmico isso, mas em algum momento a gente vai ter que sentar e discutir isso, porque de alguma forma está afetando a todos. O governo não tem a arrecadação necessária para pagar os salários, os empresários também não têm, então é preciso sentar, dar as mãos, conversar e achar alternativas. Vi outros empresários mais exaltados, né? Abre todo o comércio, vamos correr o risco de perder 6, 7 mil pessoas. Meu Deus. Vi vários empresários de nome nacional falando isso. Vamos abrir tudo para não perder receita e vamos, nem que a gente perca 6, 7 mil pessoas. Tipo, vamos abrir tudo e ver o que acontece. Ver o que acontece, mas que a economia não vai perder. Mas nós estamos falando de vidas humanas. Então eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de inteligência, é um momento de achar alternativas inteligentes. E existem, mas é necessário pensar. Até porque é algo novo e nós não estávamos acostumados nunca com isso, né? Falando dos meus 42 anos, eu nunca vi algo desse tamanho. Novo e invisível. Novo e invisível, mas existe e é real. É novo e invisível, mas é real. Mas é real. É incrível e traz um efeito gigante. Agora sim, eu acho que o principal é cada um de nós fazer a nossa parte. Desde o empresário ter essa capacidade de pensar, de raciocinar antes de tomar qualquer decisão. O empresário, às vezes, vê muito de imediato o resultado. Eu quero resultado. Mas que resultado agora pode ser um resultado negativo depois. O desligar agora, o demitir agora pode ser um resultado negativo depois. Acho que uma boa conversa resolve muita coisa. E o ponto é, todo mundo contribuir de alguma forma para a gente não fazer o bichinho crescer, né? Esse bichinho invisível, mas que existe e traz muitos estragos, para que a gente passe isso de forma mais tranquila e o mais rápido possível. Nós não sabemos o tempo disso, né? Que vai durar. Não, é verdade. A gente não sabe quanto tempo tudo isso vai durar. Pode ser que dure uma semana, 2 semanas, pode ser que dure um mês, né? Ou até mais. Então, tudo depende das pessoas. Então, o que vai acontecer, gente, se vocês não se cuidarem? Porque já tem tanto recadinho, né? Fique em casa, fique em casa. Até, como você falou, o brasileiro tem um senso de humor espetacular. Ainda bem que tem eles para fazer a gente dar risada, né? Sai coisas. Eu vi uma brincadeira, até mostrei pra minha esposa, alguém mandou, a gente já brincava antes com vírus, que é as mamonas, né? Mamona verde, que parece mesmo. Que parece o vírus. Colocado, né? E alguém brincando, nós já brincávamos com isso no passado. Que barbaridade, mas é muito criativo, eu acho isso incrível. E isso nos faz passar por esses momentos difíceis, né? Difíceis. Então eu acho que o momento ele é horrível, porque está acontecendo, mas nós precisamos, eu acho que sair com alguma lição muito bem tirada disso. Eu acho que pensar em tantas coisas, a hora de rever o nosso formato de capitalismo, por exemplo, sabe, nossa forma de social, de reprodução social, né, sabe, de distribuição melhor de renda. Eu acho que tem tanta coisa para a gente pensar. Eu vi agora uma reportagem falando que estava tendo alguns casos, se não me engano, eu não estou equivocado, posso estar equivocado, do Rio de Janeiro, São Paulo, numa das comunidades ali que tem pouca estrutura e estava se alastrando um pouco mais rápido. Quer dizer, eu preciso proteger essas pessoas também, a gente precisa distribuir mais renda, a gente precisa rever muita coisa. Acho que é o momento de rever a questão política, humana, principalmente. Eu acho que o político envolvendo o humano, o político e o econômico, é hora de a gente fazer uma reflexão muito grande. E as pessoas têm capacidade de fazer isso. Eu estando em casa, comecei a pensar, meu Deus, como é tudo tão diferente. Né? E você começa a pensar em questão de financeiro. Eu falo sempre isso. Nesse momento você começa a pensar, será que eu guardei meu dinheiro certinho? Será que eu tirei aqueles 10, 20% que era pra guardar de poupança todo mês? Será que eu não abusei, né? Porque agora gastei com aquilo, agora pode me fazer falta. Perfeito. E todo mundo pensa isso. Quem trabalha, como eu trabalho, como vários trabalhos são assalariados, o pensamento é bem simples, assim, será que eu vou ter dinheiro quando voltar? Será que meu patrão vai pagar? Será que... Enfim, é uma discussão eterna, mas é uma grande oportunidade, eu repito isso. Eu prefiro, aí é foro íntimo, é uma questão individual. Eu prefiro pensar como uma grande oportunidade, apesar da tragédia, apesar de nós não tirarmos de lado da tragédia, ela existe, é fato. É fato. É um momento de união, né? Tanto a família, né?
e também o empresário com seus colaboradores da loja, né, seus funcionários. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês e vamos continuar o nosso bate-papo. Nós vamos continuar então o nosso bate-papo, né? Voltando do nosso apoio cultural. E vamos continuar então falando aí, nós estamos assuntos gerais aqui, é família, é empresa, o empresário, né? Tem muitos funcionários, eu vejo assim, né? A gente nem fala funcionário, mas a gente fala o colaborador da empresa, que às vezes ele tem umas ideias tão interessantes, mas tão interessantes, que às vezes o patrão não acata. E olha, gente, isso aí é muito importante. Ouve um pouquinho mais. É como eu falo também, sabe o quê? Se os esposos ouvissem um pouquinho mais, as esposas também, acho que eles erravam menos. Aproveitando o gancho, esse é o momento de reflexão, né, Tamires? Esse é o momento de mudar os detalhes todos aí, esses pormenores. Lógico que eu ouço minha esposa bom. Coordena tudo e tal. Por que não? Mas a gente divide bastante as tarefas, enfim, a gente delimita bem e tem uma parceria muito boa. Você falou uma coisa muito interessante, eu queria pegar um gancho aqui para todos. Eu acho que é um momento de todos se doarem um pouquinho mais. Eu falei, lógico, do empresário fez o sacrifício dele, de tentar demitir ou não demitir, porque a gente não tem um prazo específico e tal, mas o próprio colaborador, eu gosto de chamar de colaborador, né? Nem de funcionário, agora fala colaborador. Isso, colaborador. Mais bacana. Mas assim, o que é importante para o colaborador? Eu até falo para alguns dos meus, por exemplo. Tem hora que você precisa fazer um quilômetro extra. E esse momento precisa fazer. Acho que é o momento de deixar de lado um monte de picuinhas que se tem. Aquelas coisinhas, não posso fazer isso, não está dentro do meu contrato de trabalho, eu não fui contratado para fazer isso. Acho que é hora de todos nós nos entregarmos, seja patrões, seja empregados. Porque se uma empresa fecha, todo mundo perde. É que existe uma visão míope das coisas. Qual é a visão míope? Se eu fechar a empresa, se eu perder esse emprego daqui, eu vou para o outro. Algumas pessoas pensam isso. Tem pessoas somente muito pequenas. Meu amigo, se fechar a empresa que você trabalha, você vai ter dificuldade de se recolocar. Isso não hoje anterior. Imagina agora. Então o que eu falo para você é assim, de você que é empregado, você que é patrão, se una. Agora, nós que somos empregados, eu me coloco nessa posição, é hora de fazer um quilômetro extra. Eu não estou falando aqui que ninguém é bobo, ou que tem que puxar o saco do patrão, essas coisas. Não é nada disso. É mais que isso. É realmente fazer o máximo para a sua empresa superar, para a sua empresa passar esse momento, que é o seu emprego, é o seu ganha-pão, que se faltar ele, falta em casa a comida. Então assim, minha opinião, faça o quilômetro extra, faça muito bem feito, sabe? Eu estou trabalhando em home office. Aí, quando a gente trabalha em home office, fica mais relaxado. E aí é um erro. Home office eu preciso me entregar mais, porque tem muita distração dentro de casa, tem um filho, tem esposa, tem um cachorrinho. E é verdade. Você está distraído, você perde produtividade. Então, no home office, você precisa estar muito mais atento. Eu acho que, de verdade, é o momento de nós nos abraçarmos, todos. Lógico, a distância, não pode abraçar, né? Tem que segurar agora por causa do corona, a distância, obviamente. Mas nos abraçarmos, sim, no sentido figurado, e nos entregarmos mesmo para fazer as empresas passarem por esse momento crítico. É um momento de união. Um momento de reflexão, de união. Essa é a minha opinião também em relação a isso. E deixar para os patrões agora, sugestão para os patrões, se é que posso dar sugestão. Claro. Eu vou dar sugestão, mas assim, sugestão, deixa seu funcionário dar opinião. Um dos grandes segredos, meus amigos, de empresas que dão certo é quando os funcionários colaboram. Várias empresas grandes, eu estava vendo o exemplo da Siemens, mas não precisa ir tão longe. A Siemens Mundo, eles têm um portal onde os colaboradores, ao darem sugestões, se as sugestões forem acatadas, eles ganham premiação. Olha que bacana. As empresas no mundo inteiro querem a colaboração dos seus colaboradores, dos seus funcionários. E às vezes alguns empresários não querem isso. Entenda uma coisa, o empresário só, com a inteligência toda que ele tem, por isso que ele é empresário, é um homem inteligente, né, que tem coragem e tal, mas precisa ter a colaboração. Uma empresa não vai para frente se tiver só o patrão, ou o líder, ou o empresário tentando fazer algo. Isso, na minha opinião, é acreditar em alguns contos que não existem. Você precisa entender, tem que ter a simbiose, tem que estar todo mundo junto, ou seja, tem que ter sim o seu funcionário te dando sugestão, que faz muita diferença. O funcionário tem cada ideia criativa. Eu concordo. E outra coisa, aí tem gente que fala assim, mas minha empresa está toda estruturada, está muito bem. Isso é bacana, é legal isso. Mas a pergunta é o seguinte, o que está bom pode ser melhorado? Pode. Mas o time que está ganhando não se mexe. Mexe sim. Ainda mais nesse momento, Tamires, é hora de mexer muita coisa, de rever conceitos. É a hora, é a hora. De culturas empresariais, é hora de rever cultura. Se ela está boa, vai ficar melhor. Então, esse é o nosso grande desafio, realmente. É um grande desafio. Pois é, porque sempre eu falo que tem um gerente ou tem aquele atendente que se destaca. Né? Você conversando com ele, você vê que ele tem assim, né, uma visão das coisas da empresa e que pode ser interessante para a sua empresa.
Mas tem patrões que não vai dar o braço a torcer, não, imagina. Eu atender o meu empregado dando dicas na minha empresa, dando seu palpite. Tem muitos empresários que não aceitam isso. A visão, Tamires, eu falo. E você sabe. A visão de empresa, a visão de mundo, a visão de comércio, a visão empresarial mudou muito e vai mudar, mudou muito, está mudando muito, vai mudar muito. As pessoas têm que rever conceito, os empresários precisam rever conceito. A gente fica preso, e com todo respeito do mundo, às vezes é uma cidade menor, às vezes é restrito muito a tua cabeça, a tua forma de pensar o Moarama. Você já tem que pensar Paraná, você tem que pensar Brasil, você tem que pensar mundo. O que o mundo está fazendo de conceitos novos de gestão empresarial que eu possa aplicar agora e sair na frente? Uma empresa, ela está em constante mudança. Uma empresa não é estática. As empresas que são construídas e são estáticas, elas têm a tendência a desaparecerem. Ou seja, ou você vai adaptando a cultura e o conhecimento dessa empresa, ou a tendência dessa empresa é acabar. E a gente tem visto vários exemplos também. E a população está exigente. Mudou tudo. Mudou tudo. O consumidor é outro consumidor. As crianças, chega uma criança, por exemplo, eu vejo um exemplo na loja. As crianças chegam na loja e perguntam para o vendedor: você tem um celular tal? Ah, tenho. Só confirma para mim se tem tal função. Tal função. Essa outra função tem? Essa tem? Essa faz isso? Quantos megapixels tem? Coloca o vendedor em xeque. Era o vendedor que tinha que saber tudo. Verdade. Então os consumidores mudaram, os conceitos como um todo vem mudando, as empresas não são mais a mesma. Mudou completamente. Então assim, a participação dos colaboradores nesse momento agora é importante, tanto como sugestão, como de fato se juntar, colocar a mão na massa e fazer as empresas passarem esse momento crítico. Tá? Até porque, só para finalizar, uma coisa importante para todo mundo ouvir. Pessoal, essa crise que nós estamos passando, o coronavírus, tem fim. Ele tem início, tem meio e tem fim. Nós vamos passar o resto da vida. Nós vamos passar com uma peste negra que ficou 10 anos. Não vai ficar 10 anos. Então, vai passar e daqui a uns dias a gente vai estar vivendo dias normais. Exatamente. Então, é importante a gente aproveitar esse momento, sim. Não é porque você é coach, mas eu acho que as empresas grandes, deveriam, contratar um coach na sua empresa e fazer uma reunião. Depois do expediente, dar 1h30, 2 horas para os funcionários irem para casa, tomar seu banho, jantar e fazer um encontro aí com o coach, umas 2 horas de conversa, que eu acho assim que já é suficiente, ou todos os dias, então, tanto por dia, porque hoje eu vejo assim que os coaches estão bem adiantados em tudo isso, estão modernizados, estão muito atentos com tudo que acontece e são grandes empreendedores. Então eu acho que isso aí é uma luz também para os empresários. Mas eles não querem gastar, às vezes eles acham que isso aí é um dinheiro jogado fora. É a mesma coisa na publicidade. Tem muita gente que não faz publicidade porque não posso gastar agora. Nunca pode gastar. E o que acontece? O que não é visto não é lembrado e assim por diante. Você falou uma coisa fundamental. Eu estou estruturando uma empresa nesse segmento, na área de desenvolvimento humano, coach, enfim, liderança principalmente. Uma coisa importante. A equipe bem desenvolvida, o empresário às vezes não sente. Ele pensa que ele vai fazer um desembolso para pagar um coach, um treinador ali, para fazer uma reunião, para fazer um trabalho de desenvolvimento. Tem vários formatos. Você falou de fazer um dia à noite, mas tem vários formatos muito bem feitos que dá para fazer muito efeito. Uma coisa é certa: o principal de um líder e de um dono de empresa é desenvolver o seu time. Um time bem desenvolvido traz resultado. Claro. Maquiavel, no livro O Príncipe, fala isso, que é o dever do príncipe para a sua tropa treiná-la. Estou falando de Maquiavel alguns 100 anos atrás aí. Ele fala isso. Nós precisamos, há 500 anos atrás, ele fala: o dever do príncipe, aí no caso o dono da empresa, é treinar o seu time, é desenvolver as suas tropas, ele chama de tropas. E é fato, você sai na frente. Então, se o empreendedor, eu estou fazendo um trabalho bacana com o rapaz, a gente está desenvolvendo, agora parou um pouquinho por causa do corona, a gente deu uma parada, mas eu estou desenvolvendo um projeto bem legal numa empresa aqui de Moarama, nesse sentido, de trazer o time para o jogo, nova mentalidade, forma de trabalhar diferente, de gerar processos dentro, desenvolver, principalmente desenvolver liderança, que a liderança faz tudo acontecer. Então, é um trabalho muito bacana, desenvolver processos, liderança e pessoas como um todo. É rever tudo. Mas o mais importante que o empresário tem que ter em mente, tanto investir na mídia, que traz muito resultado, quanto investir em treinamento. Dá muito resultado. E detalhe, não dá resultado hoje, ele é ao longo do tempo. Claro, é incrível.
você vai em algumas empresas, você percebe claramente, eu poderia citar algumas, mas não vou citar, mas tem empresas que você vai, principalmente atendimento dessas lojas de fast food, por exemplo, aí, né? Que você pega um hambúrguer, por exemplo. É impressionante como eles são treinados. Você chega, a pessoa fala assim, muito bom dia, seja muito bem-vindo, meu nome é fulano, que eu trouxe. É impressionante, você fala, meu Deus, como ele atende bem. Sabem atender. Aí você fala, meu, como é que pode esse empresário chegar nesse nível de atendimento? Aí você pega uma fichinha, espera no painel, vem o teu lanche e você vai pegar o teu lanche. Quando você chega para pegar o teu lanche, aquele outro atendente fala para você, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Aí fala o nome da empresa, aqui está o seu lanche. Algo mais, senhor? Incrível. Aí você fala assim, você que empresa fala assim, como é que ele consegue isso? Ele treina o time dele, diferente de alguns. É simples, você consegue fazer o mesmo nível de excelência dessas grandes empresas de fast food que eu falei, se você treinar o seu time, mas precisa colocar a mão no bolso para fazer investimento, não é gasto. Propaganda, investir em mídia, na televisão, não é gasto, é investimento. E eu acho que temos que tirar algum proveito disso também, nesse momento também. Eu sempre falo, não há sucesso sem investimento. Você tem que investir. E um atendente, ele sabendo atender, é tão gostoso, é tão maravilhoso, você se sente super bem. Agora, em compensação, pense no contrário. A pessoa não saber atender. Você chega na loja para começo de conversa, nem te enxergou, né? Então tem muito disso, gente. Vocês têm que saber atender sempre o cliente. Porque se você atender bem o cliente, ele volta. Se não atender bem, ele não volta. Já é prejuízo para a empresa. Amigos, é bem simples. Eu digo sempre, é treinamento, é criar um manual de regras dentro da empresa, um manual de atendimento. É tão fácil de fazer, com a pessoa certa que saiba fazer, que saiba orientar o empresário. Tão fácil. Quando você cria normas, você fala assim, pessoal, ó, nosso padrão de atendimento é esse. Tem que seguir isso. Se tiver que mudar, a gente muda o procedimento. Ninguém inventa além disso. Esse é o padrão. Lógico, ninguém quer robotizar ninguém. Não é o seu robozinho, oi, bom dia, bem-vindo, tipo robozinho. Não é isso. Mas é padronizar. É tão possível, é tão real, é tão fácil de fazer. Obviamente que tem que mudar a mente, tem que achar outra alternativa. Mas é tão bonito, você falou tudo. Você chega numa loja, eu fui numa loja comprar, rapidinho tem que falar essa. Eu fui numa loja comprar uma dessessa meias de compressão, que eu uso ela. Viajo muito, tem que usar. Sim, sim, sim. Eu fui comprar numa loja X, aqui em Moarama, inclusive. Na loja X, comprei, usei pouco tempo. Por quê? A pessoa que me vendeu não tirou as medidas corretas. Então, ela ficou curta, acabei que eu puxei e rasguei ela. R$200 custa uma meia dessa. Sim, eu sei que é bem salgadinho. Detalhe. Fui numa outra loja e fiquei encantado com o atendimento da outra atendente. Ela falou, vem aqui um pouquinho, ó, você vai ter que levantar aqui a calça, eu vou medir seu tornozelo, sua panturrilha e vou medir a altura da sua perna para encaixar exatamente a meia. Hoje funciona certinho, a meia entra perfeito, tudo funciona. Eu fiquei encantado com o atendimento dela. Onde que eu vou comprar agora? Só na loja dela. Pronto. Então, isso sabe a outra já perdeu o cliente. Mas é treinamento. É simples, é ensinar as pessoas. As pessoas não são ruins. A culpa do mau atendimento na loja não é do colaborador, Tamires. É do proprietário. Infelizmente, isso é fato. O proprietário pode achar ruim, pode estar alguém me xingando ali, mas eu ensino eles na verdade. Eu já passei por isso aqui na cidade também. Entra na loja, tá? Você anda pela loja, você quer comprar alguma coisa. A pessoa está lá no fundo, os atendentes estão lá no fundo conversando. A hora que você está saindo da loja, daí a pessoa vem, a senhora deseja o quê? Desejava, não desejo mais. Claro. Por quê? Você não foi atendido. Então, o que eu vou fazer dentro daquela loja? Eu não fico, eu procuro outra, com certeza. Eu penso assim, Tamires, assim, no resumo da ópera, assim, é um momento, essa crise que está aí, que veio, que existe, é real, e você mesmo falou, a gente não enxerga, mas ela está fazendo vítimas. O fato é um momento de reflexão como um todo. Eu acho que o que nos diferencia, pessoal, dos animais é a reflexão, é a nossa capacidade cognitiva de pensar, raciocinar. Isso nos diferencia dos animais. Ou seja, esse é o momento de rever tudo, rever conceito. Minha empresa é boa, o que eu posso melhorar? Minha empresa, o que eu posso fazer na minha empresa para sobreviver nesse momento? O que eu posso fazer para melhorar na família? O que eu posso fazer, por exemplo, na questão financeira? Ou seja, o que eu posso fazer para me dar melhor? Eu acho que a gente tem um tempinho para isso e tem muita coisa que pode ser feito nesse sentido e a gente sair da crise, apesar da crise, sair melhor de seres humanos. É um momento de muita reflexão, um momento muito importante, muito especial. Essa é a minha opinião e eu não abro mão disso. Eu estou fazendo isso para que eu saia melhor, apesar da crise. É um momento de reflexão em tudo. Pense em tudo na sua empresa, né? O lado humano da sua empresa, tem muitas coisas. E a família também. Eu vou te deixar à vontade aí para você finalizar então o nosso bate-papo. Primeiro, agradecer a você a oportunidade, prazer realmente estar aqui.
Eu li recente, tem um livro chamado A Didática Magna de Comênios. Comênios é considerado o pai da didática, né? E ele fala que todos nós somos capazes de contribuir, de ensinar. Ele fala, o pai da didática é Comênios. Ele fala, todos nós somos capazes de ensinar, até o mais simples camponês, ele fala. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui hoje não é ensinando a ninguém no sentido de me sentir melhor que alguém. Pelo contrário, eu estou aqui, de alguma forma, contribuindo para esse momento difícil nosso, que nós estamos passando, para que a gente saia melhor. E, obviamente, eu sei que eu tenho alguns conhecimentos que muitas pessoas não têm. E tem muitas pessoas que têm muito mais conhecimento que eu mesmo. Mas dentro daquilo que eu posso fazer, eu estou aqui para fazer isso, para contribuir. Então, o resumo como um todo meus amigos, aproveitem o momento para fazer a reflexão, para rever tudo. Entendam que a crise não é eterna, ela é passageira. Não vai durar como durou a peste negra, que foi 10 anos. Não, vai durar pouco. Com certeza vai passar o mais rápido possível. E esteja preparado, porque daqui uns dias volta tudo à normalidade. E enquanto não volta, pense em estratégias diferentes para você continuar mantendo o seu emprego. E uma última dica, pelo amor de Deus, evitem o máximo e, se possível, não façam nenhuma demissão, porque a vida vai voltar ao normal. Vale um pouco de sacrifício agora, fazer um aporte da sua poupança aí, você tem guardado, do seu capital de giro, colocar um pouquinho agora que não tem dinheiro, não entrou caixa, não vai ter fluxo de caixa para pagar os funcionários, busca um pouquinho da poupança ali. De repente eu ouvi falar de um empresário que se desfez de um caminhão, alguma coisa assim, para manter a empresa dele viva, talvez seja um momento. Ótimo. Uma empresa existe para quê? Para gerar riqueza, gerar lucro, e em algum momento você tem que tirar um pouquinho desse lucro e investir nela. Então talvez seja um momento que ela precisa da sua ajuda. Então não abra mão daquilo que você sonhou, que é uma empresa sua, não abra mão das pessoas que trabalham com você. Cuide delas e saiba que logo logo nós estaremos aí a pleno vapor, normal, tudo funcionando e você bem. Aproveite essa oportunidade, apesar da crise, você vai sair mais fortalecido, mais vitorioso. Essa é a minha mensagem para todo mundo aí. Que Jesus o abençoe. Muito obrigado. A você também. Amém. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês na minha cozinha.